Há algo estranho que percebi ao longo da vida. Os homens que mais esperam sentir-se prontos são os que menos conquistam. E, curiosamente, aqueles que agem mesmo sem saber o que estão fazendo acabam descobrindo o caminho. Por quê? Porque o segredo não está em sentir-se preparado, mas em forçar-se a agir mesmo quando tudo em você grita para esperar. A verdade é simples, mas perturbadora. Quem espera o momento certo morre esperando. E quem cria o momento, conquista o impossível. A maior armadilha da mente humana é acreditar que existe um momento ideal para começar. O instante perfeito, o alinhamento cósmico entre disposição, tempo, dinheiro e confiança nunca chega. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida esperando por um sentimento que nunca aparece. Esperam sentir-se prontas, inspiradas, seguras. Mas a segurança é filha da ação, não da espera. Quando alguém me diz, ainda não comecei porque quero estar preparado, eu vejo diante de mim alguém acorrentado a uma ilusão, a de que o preparo vem antes do movimento. E o que essas pessoas não percebem é que a vida recompensa apenas aqueles que se movem, mesmo sem saber o resultado. Eu mesmo aprendi isso observando homens que fizeram história. Thomas Edison, por exemplo, não tinha garantias quando começou suas experiências com a lâmpada elétrica. Ele falhou milhares de vezes, mas em cada fracasso havia um passo à frente. Enquanto outros esperavam o método perfeito, ele testava, errava, ajustava e avançava. O mundo o chama de gênio, mas o que o transformou em gênio não foi o talento, foi a ação. O mesmo princípio vale para todos nós. O sucesso é o resultado acumulado de tentativas, não de intenções. Pense por um instante, quantas ideias você já teve e deixou morrer porque o medo disse que ainda não era a hora? Quantos planos ficaram presos ao papel esperando o cenário perfeito? O tempo não se importa com a sua hesitação. Ele avança impiedoso, e cada dia que você adia o seu começo é um dia que alguém mais ousado ocupa o espaço que deveria ser seu. É duro admitir, mas a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está em um gesto: agir antes de sentir-se pronto. Quando comecei a investigar as leis do sucesso em minha juventude, eu também me deixava enganar por essa ilusão. Eu acreditava que precisava compreender tudo antes de escrever uma só linha. Passaram-se dias e nada aconteceu. Só quando me sentei, ainda inseguro, e comecei a escrever sem esperar a inspiração, percebi a verdade. O movimento desperta a clareza. É no caminhar que a estrada aparece. Não há sabedoria sem tentativa, não há progresso sem erro, não há confiança sem confronto com o desconhecido. Muitos pensam que precisam de mais coragem para começar, quando na realidade o que precisam é apenas dar o primeiro passo. A coragem não precede a ação, ela nasce dela. Todo homem que já realizou algo grandioso começou do mesmo modo, sem garantias, sem certeza, mas com decisão. Andrew Carnegie, que entrevistei em 1908, me disse algo que nunca esqueci. Hill, o homem que espera todas as condições perfeitas antes de agir, nunca faz nada. Ele próprio começou sua carreira ganhando apenas $1,20 por semana. E mesmo assim, não esperou o cargo ideal, o capital ideal ou o momento certo. Ele criou o momento. O maior equívoco é imaginar que os grandes conquistadores são diferentes de nós. Eles também duvidaram, também sentiram medo, também pensaram em desistir. A diferença é que não permitiram que esses sentimentos comandassem suas ações. Cada vez que você hesita, a dúvida cresce. Cada vez que você age, a confiança floresce. O hábito de esperar enfraquece a mente, o hábito de agir fortalece o caráter. É por isso que tantos passam a vida estudando, planejando, conversando sobre o que vão fazer, mas nunca fazem. Eles acreditam que pensar muito é o mesmo que progredir,
quando na verdade é apenas uma forma sofisticada de paralisia. Quando você diz, ainda não estou pronto, está apenas adiando o inevitável. Em algum momento precisará agir. A diferença é que quanto mais esperar, mais difícil será. A mente se acostuma ao conforto da inércia e cria justificativas cada vez mais convincentes. É assim que a maioria se transforma em espectadora da própria existência, observando os outros conquistarem o que poderiam ter sido deles. O fracasso raramente chega com estrondo. Ele se infiltra silenciosamente nas pequenas decisões de esperar mais um pouco. Eu vi homens brilhantes perderem fortunas e oportunidades porque se deixaram dominar por essa crença. Um deles era um inventor talentoso, que trabalhava em uma máquina revolucionária para as indústrias de aço. Ele dizia, quando o design estiver perfeito, eu apresento ao Carnegie. Esperou, ajustou, aperfeiçoou e quando finalmente decidiu mostrar sua criação, outro homem já havia lançado algo semelhante e colhido a glória. Ele não perdeu por incompetência, mas por hesitação. É preciso compreender que a vida não se curva ao nosso conforto. Ela favorece os que se atrevem a começar. Todo empreendimento humano nasce imperfeito. Toda obra-prima começa como um esboço tosco. Toda carreira sólida se inicia com passos incertos. É o processo que lapida a excelência. Mas só quem começa pode ser lapidado. Eis a verdade que liberta. A ação imperfeita vale mais do que a intenção perfeita. Porque o ato de agir transforma você de espectador em protagonista, de sonhador em criador. Quando você decide começar, ainda que vacilante, algo dentro de si desperta. Uma força que estava adormecida. É a própria vida respondendo ao seu movimento. O destino não respeita planos, ele responde à decisão. Portanto, não espere pelo momento certo. Ele nunca virá. Comece e o momento certo se revelará em meio à jornada. É assim que os homens comuns tornam-se extraordinários, não por saberem o que fazer, mas por se obrigarem a fazer mesmo quando não sabem. As pessoas passam a vida acreditando que primeiro precisam sentir-se motivadas para agir. Elas esperam que uma súbita onda de entusiasmo as arraste para o movimento, como se a vontade fosse um relâmpago divino que cai do céu apenas sobre os escolhidos. Mas a motivação não é uma causa, é um efeito. Ela não precede a ação, nasce dela. O homem comum confunde inspiração com impulso, e é por isso que desperdiça anos esperando sentir o que só sentiria se tivesse começado. Lembro-me de quando sentei diante de uma folha em branco para iniciar meu primeiro livro. Eu acreditava que as palavras surgiriam quando eu estivesse inspirado. Esperei horas, dias e nada aconteceu, até que, frustrado, decidi escrever mesmo sem vontade. As primeiras linhas foram desajeitadas, as segundas confusas, mas continuei. Depois de algum tempo, as ideias começaram a se conectar. Os pensamentos fluíam e percebi o que me faltava não era inspiração, era movimento. A inspiração veio depois, como se o ato de agir tivesse acendido uma chama invisível. Foi nesse dia que aprendi a lei fundamental da conquista. É o movimento que cria a energia, não o contrário. A mente humana foi projetada para resistir ao desconforto. Ela busca economia de esforço. E por isso se esconde atrás da desculpa da falta de motivação. Quando você diz, não estou com vontade, na verdade está dizendo, não quero sentir o incômodo do começo. Mas é justamente nesse incômodo que mora o poder. Os grandes realizadores do mundo entenderam isso intuitivamente. Henry Ford não fundou sua fábrica esperando sentir-se inspirado. Ele construiu o primeiro automóvel, enquanto ainda era aprendiz e usava as horas vagas da noite. Enquanto outros esperavam um momento de entusiasmo, ele sujava as mãos de graxa. E foi por isso que o mundo o aplaudiu.
não por seu gênio, mas por sua ação. A motivação é como o vento, vem e vai. Se você depender dela, nunca terá direção. Mas a disciplina, essa sim, é como uma bússola. Mantém você no caminho mesmo quando o céu escurece. Quantas pessoas você conhece que começam algo cheias de ânimo e abandonam dias depois? Elas se movem enquanto o entusiasmo dura, mas não aprenderam a se mover sem entusiasmo. A diferença entre os que vencem e os que desistem é que os primeiros aprenderam a agir independentemente do sentimento. A natureza ensina isso o tempo todo. O agricultor não espera sentir-se motivado para plantar. Ele sabe que, se não agir na estação certa, perderá a colheita. Ele planta porque entende que a terra não negocia com vontades. O mesmo ocorre com a vida. Ela não recompensa o desejo, recompensa o esforço. Você pode sonhar, planejar, falar sobre o que vai fazer, mas nada se transforma até que um ato seja executado. Eu vi muitos homens talentosos perderem tudo porque confundiram pensar com agir. Um deles, certa vez, procurou-me dizendo que tinha uma ideia capaz de mudar o setor ferroviário americano. Eu o ouvi com atenção. Meses depois, encontrei-o novamente e ele ainda falava da mesma ideia, agora melhorada. Passaram-se anos e nada havia feito. Outro homem, com menos recursos e menos conhecimento, ouviu falar dessa ideia, aplicou parte dela e construiu um império. O primeiro continuou esperando motivação. O segundo apenas começou. A motivação é traiçoeira, porque faz você acreditar que precisa sentir algo grandioso para se mover. Mas a verdade é que o primeiro passo nunca é glorioso. Ele é pequeno, às vezes desconfortável, frequentemente invisível aos olhos dos outros, e, no entanto, é ele que muda tudo. Quando você se obriga a agir, mesmo sem vontade, envia uma mensagem poderosa ao subconsciente: eu decido o rumo da minha vida. É a partir daí que a mente começa a responder, o corpo desperta e a energia surge. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes com vendedores, empreendedores, escritores, estudantes. O primeiro telefonema é o mais difícil, a primeira página a mais penosa, o primeiro passo o mais pesado. Mas depois de iniciado o movimento, o medo perde força e o ímpeto cresce. O cérebro humano recompensa o ato de agir, liberando substâncias que reforçam o prazer da continuidade. É por isso que a ação gera motivação. É um ciclo que começa com a decisão, não com o desejo. E aqui está uma verdade que pode libertar qualquer pessoa que compreendê-la. Você não precisa estar motivado para agir, mas precisa agir para sentir-se motivado. A sequência é essa e nunca será invertida. Quem domina esse princípio se torna imparável, porque deixa de depender do acaso emocional e passa a depender de sua própria decisão. Quantas vezes você adiou algo importante porque não se sentia no clima? Quantos sonhos ficaram à espera de um humor favorável? A vida não espera o seu humor mudar. Ela responde ao seu movimento. E quanto mais você se move, mais o mundo se move a seu favor. Pense nisso. A motivação é uma criança rebelde. Ela aparece quando quer. A ação é um adulto responsável. Ela chega na hora marcada. E é esse adulto que constrói, realiza e transforma. Quando você aprende a agir mesmo sem vontade, torna-se senhor de si. E quando é senhor de si, não há força externa que possa impedi-lo de avançar. O medo raramente se apresenta como medo. Ele é disfarçado, sutil, inteligente. Não chega batendo a porta, chega sussurrando, vestido de lógica e prudência. Ele diz: espere mais um pouco, pense melhor, ainda não é a hora certa. E pouco a pouco, o medo rouba anos inteiros da vida de um homem, transformando-o em um prisioneiro que acredita ser cauteloso. Essa é a forma mais perigosa do medo, a que se esconde sob o nome de razão.
Eu conheci muitos homens que acreditavam estar sendo sensatos, quando na verdade estavam paralisados. Um deles, certa vez, recusou uma oportunidade de investimento porque a economia estava instável. Outro adiou uma ideia promissora porque não se sentia pronto. Anos depois, os dois assistiram outros homens, com menos preparo e menos dinheiro, colherem aquilo que poderia ter sido deles. O medo tem um talento raro. Ele convence o homem inteligente de que esperar é uma virtude. Quando Andrew Carnegie me fez o convite para investigar e entrevistar os homens mais bem-sucedidos da América, o medo me tomou completamente. Eu era jovem, sem recursos, sem nome, e aquela proposta parecia impossível. Ele me disse que não havia garantias de pagamento, nem promessa de reconhecimento. Eu hesitei. Durante horas, o medo travou uma batalha dentro de mim, sussurrando que era loucura abandonar a segurança por algo incerto. Mas em algum momento, compreendi que a única maneira de vencer aquele medo era fazer o oposto do que ele mandava. Eu disse sim, e esse sim mudou o curso da minha vida. O medo sempre vai parecer lógico. Ele sempre vai encontrar palavras bonitas para justificar a inércia. Vai se disfarçar de responsabilidade, de prudência, de planejamento. Mas no fundo, ele é apenas um impostor que tenta proteger você de um desconforto momentâneo, custe o que custar, até mesmo sua realização. O perigo é que quanto mais você o ouve, mais ele cresce. A mente começa a criar cenários imaginários de fracasso, humilhação, rejeição. E o curioso é que, na maioria das vezes, nada disso acontece. Quantas vezes o pior que você imaginou realmente se tornou real? Pouquíssimas. E ainda assim, deixamos que essas fantasias dominem nossas decisões. O medo é um mentiroso convincente. Ele promete segurança, mas entrega estagnação. Ele diz que está protegendo você, quando na verdade está te mantendo pequeno. E o antídoto para ele não é coragem, é movimento. O medo não é derrotado no pensamento, mas na ação. Você só percebe que ele era uma sombra quando acende a luz da decisão. É como atravessar um quarto escuro. Enquanto você pensa, o medo cresce. Quando você dá o primeiro passo, ele desaparece. Veja o caso de tantos homens que transformaram o mundo. Nenhum deles esperou deixar de sentir medo. Thomas Edison não esperou a confiança chegar antes de testar sua primeira lâmpada. Henry Ford não esperou o mercado aceitar sua ideia antes de construir o primeiro carro acessível. Helen Keller não esperou as condições ideais para aprender o que parecia impossível. Eles simplesmente agiram e a coragem apareceu depois. Essa é a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não precisa vencer o medo para agir. Precisa agir para vencer o medo. Em minhas observações, percebi que o medo é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca atinge o sucesso. Não é a falta de talento, nem de oportunidades, mas o hábito de obedecer ao medo. E esse hábito começa nas pequenas coisas. O medo de ser julgado, o medo de errar, o medo de parecer tolo. Ele vai se instalando em silêncio até que o homem já não percebe que vive sob comando dele. Quantas vezes você deixou de expressar uma ideia porque achou que alguém poderia rir? Quantas portas deixou de bater por imaginar que diriam não? E quantas dessas rejeições realmente aconteceram? Quando estudava os padrões mentais de pessoas bem-sucedidas, percebi que todas elas compartilhavam uma característica. Tomavam decisões rápidas e firmes, mesmo diante da incerteza. Enquanto os indecisos esperavam que o medo diminuísse, os determinados agiam, e foi justamente a ação que fez o medo perder força. O medo é como uma sombra. Ele só existe enquanto você está parado. Eu próprio aprendi essa lição da maneira mais dura. Houve um tempo em que uma oportunidade de negócio se apresentou diante de mim e eu a considerei arriscada demais. Deixei passar.
Meses depois, vi outro homem aceitar o mesmo desafio e em pouco tempo ele havia prosperado. Não foi a sorte que o ajudou, foi a ousadia. A sorte, afinal, é apenas o nome que damos ao encontro entre a preparação e a ação. O medo precisa ser compreendido, não combatido. Ele é uma emoção natural, mas deve ser tratado como um conselheiro suspeito. Ouça o que ele diz, agradeça a intenção e haja mesmo assim. O medo perde o poder quando você o enfrenta em movimento. Cada passo dado é uma prova silenciosa de que ele mentia. E quanto mais você se move, mais a mente aprende uma nova verdade. Você é capaz de agir apesar do medo. O medo não vai embora com o tempo, ele se dissolve com a decisão. Nenhum raciocínio elimina o receio, porque o medo é uma emoção, não uma lógica. É a ação que educa a emoção, não o contrário. Por isso, a coragem não é ausência de medo, é domínio sobre ele. É a arte de agir tremendo, de caminhar mesmo com o coração acelerado, de olhar o abismo e ainda assim dar o passo. E quando você descobre isso, tudo muda. O medo deixa de ser inimigo e torna-se sinal. Cada vez que ele aparece, você sabe que está prestes a crescer. Porque o medo só surge quando algo importante está à sua frente. É o portão que separa o comum do extraordinário. E aquele que aprende a atravessá-lo descobre que, do outro lado, o medo nunca foi tão grande quanto parecia. Há algo de mágico que acontece quando um homem decide agir, mesmo sem ter certeza do que está fazendo. É como se o universo inteiro, que até então permanecia em silêncio, começasse a se mover em resposta à sua decisão. O primeiro passo é sempre o mais pesado, o mais incerto, o mais solitário, mas é também o mais poderoso, porque a ação inicial carrega dentro dela uma força invisível, a força da criação. Nada de grandioso nasce antes desse gesto de coragem silenciosa, o de avançar mesmo sem garantias. Recordo-me de um vendedor que conheci há muitos anos. Era um homem simples, inteligente, mas completamente dominado pelo medo de falhar. Ele dizia ter estudado as melhores técnicas, lido os melhores livros, preparado todos os argumentos possíveis e ainda assim não conseguia pegar o telefone para fazer sua primeira ligação. O medo de rejeição o paralisava. Um dia, ele decidiu fazer algo diferente. Disse a si mesmo, vou ligar apenas uma vez, mesmo que minha voz trema. E fez. A primeira ligação foi desajeitada, a segunda menos. A terceira já trazia confiança. Poucas semanas depois, aquele homem que antes duvidava de si mesmo, liderava as vendas de toda a empresa. Foi então que percebi que a transformação não vem da teoria, mas da prática. A ação tem um poder que nenhuma leitura, nenhum pensamento, nenhuma oração pode substituir. Ela cria um movimento interno, um despertar. É como se o cérebro, o corpo e o espírito começassem a trabalhar em harmonia quando o homem decide sair da inércia. E a partir desse instante, tudo muda. As ideias se tornam mais claras, o medo perde força, a autoconfiança cresce, porque é impossível permanecer o mesmo depois de ter ousado o primeiro passo. A mente humana tem o estranho hábito de exigir certezas antes de se mover. Ela quer ver o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo, mas a vida não funciona assim. O caminho só se revela enquanto você caminha. Imagine um viajante tentando cruzar uma ponte envolta pela neblina. Ele não vê o outro lado, mas à medida que avança, o próximo metro se torna visível. Assim é o progresso humano. Só se enxerga o passo seguinte quando o primeiro já foi dado. Muitos fracassam não por incapacidade, mas por esperar a luz completa antes de sair do escuro. O primeiro passo é justamente o que acende essa luz, e é por isso que a hesitação custa caro. Cada dia que você adia uma decisão, a distância entre você e o seu objetivo aumenta. A mente começa a se habituar à estagnação.
e logo o homem se convence de que o sonho era grande demais. Mas, na verdade, o que faltou não foi talento, foi o impulso inicial. Nenhum império foi construído sem o desconforto do começo. Nenhum inventor criou algo revolucionário sem primeiro se sentir ridículo por tentar. O começo é sempre humilde, sempre imperfeito, sempre duvidoso, mas é ali que a força se forma. Quando entrevistei dezenas de empresários e líderes bem-sucedidos, percebi que todos eles tinham algo em comum. Nenhum sabia com certeza o que estava fazendo quando começou. Eles simplesmente decidiram agir. E o simples ato de agir lhes deu o poder de aprender, adaptar e crescer. A ação é a linguagem universal do progresso. Ela é o que separa o sonhador do realizador, o planejador do construtor, o espectador do protagonista. É o primeiro passo que transforma intenções em destino. Muitos passam a vida acumulando planos e mais planos, imaginando resultados perfeitos, mas nunca se permitem o erro que conduz ao acerto. E é irônico, porque o primeiro erro é muitas vezes mais valioso do que 1000 ideias guardadas. Lembro-me de um escritor que conheci no início da minha carreira. Ele tinha um talento excepcional, mas passava anos reescrevendo a mesma página, buscando a perfeição antes de continuar. Enquanto isso, outro autor menos habilidoso escrevia um livro após o outro, aprendendo com cada um. O resultado? O segundo conquistou o público, aprimorou-se com o tempo e fez fortuna. O primeiro permaneceu preso ao rascunho eterno de uma obra que nunca viu a luz do dia. O mundo não recompensa o que está apenas planejado, recompensa o que é feito. Dar o primeiro passo é declarar ao mundo e a si mesmo que você está vivo, que está disposto a errar, aprender e tentar novamente. É um ato de fé, não no futuro, mas em sua própria capacidade de se adaptar ao desconhecido. O homem que age descobre recursos que nunca imaginou possuir. Descobre que a coragem é um músculo que cresce a cada movimento e que a clareza vem sempre depois da decisão, nunca antes. Por isso, nunca subestime o poder do primeiro gesto. Pode parecer insignificante, mas ele contém em si o embrião de toda grande realização. É o tijolo que inicia a construção, a nota que começa a sinfonia, a palavra que dá vida ao livro. Nenhum sucesso nasce de um salto gigante, mas de uma sucessão de pequenos passos, dados com determinação. Aquele que entende esse princípio passa a olhar o medo de forma diferente. Ele não espera a ausência do medo. Ele o usa como sinal de que está no caminho certo, porque o medo só aparece quando estamos prestes a crescer. O primeiro passo é o momento em que a alma se rebela contra a estagnação e decide viver. E, uma vez dado esse passo, o mundo já não pode mais te segurar, porque você já provou a si mesmo que é capaz de mover montanhas começando com um simples movimento. Há uma técnica simples, quase ingênua, mas de um poder extraordinário, capaz de quebrar o ciclo da procrastinação e transformar a apatia em movimento. Eu a chamo de regra dos 5 minutos. Consiste em algo tão fácil de aplicar que a mente não encontra desculpas para recusá-la. Sempre que você se sentir paralisado diante de uma tarefa, diga a si mesmo: vou começar, mas apenas por 5 minutos. E comece. Não pense, não planeje. Apenas haja por esse curto intervalo. É o bastante para enganar a resistência interior, esse inimigo silencioso que vive dentro de cada um de nós e que sussurra: agora não é o momento. O segredo dessa técnica está na simplicidade. A mente teme o esforço prolongado, mas aceita o pequeno desafio. Ao prometer apenas 5 minutos, você diminui a carga emocional associada ao começo. Mas o que acontece depois é o verdadeiro milagre. O ato de iniciar desperta o impulso natural de continuar.
O movimento físico e mental ativa um circuito interno que alimenta a energia. E de repente, sem perceber, 5 minutos se transformam em 20, 1 hora, um dia inteiro de progresso. A força da inércia se inverte. Aquilo que te mantinha parado passa a te empurrar para frente. Eu mesmo usei essa regra em momentos de profunda estagnação. Houve um tempo em que eu precisava concluir um capítulo importante de um livro, mas a pressão era tanta que eu me via incapaz de escrever uma única linha. Sentava diante da mesa, olhava o papel em branco e sentia o peso da expectativa me esmagar. Até que um dia decidi tentar algo diferente. Prometi a mim mesmo que escreveria apenas por 5 minutos. Só isso. Escrevi a primeira frase sem entusiasmo, a segunda com hesitação, mas continuei. Quando dei por mim, 2 horas haviam se passado. O que me libertou não foi uma explosão de inspiração, mas a decisão de agir, ainda que por poucos minutos. A regra dos 5 minutos é mais do que um truque psicológico. É uma declaração de independência contra o domínio da preguiça e do medo. Ela ensina à mente uma lição fundamental. Não é preciso sentir-se preparado para começar. E quanto mais vezes você aplica esse princípio, mais fácil se torna vencer a resistência interna. A mente aprende que o início é suportável e o corpo aprende que a ação traz recompensa. Assim, pouco a pouco, o esforço se transforma em hábito e o hábito se transforma em poder. Essa técnica pode parecer pequena demais para mudar uma vida, mas lembre-se, toda grande transformação começa em escala reduzida. Uma ponte gigantesca começa com o primeiro prego, uma fortuna com o primeiro dólar, uma revolução com o primeiro ato de coragem. E o mesmo ocorre com a disciplina. 5 minutos de ação diária são suficientes para construir um novo padrão mental. Em minhas entrevistas com pessoas bem-sucedidas, percebi que muitas delas, consciente ou não, usavam esse mesmo princípio. Um empresário certa vez me contou que, quando não tinha vontade de trabalhar, prometia a si mesmo revisar apenas 1 página de relatórios. No final, passava o dia inteiro reorganizando os negócios. Um atleta, quando se sentia exausto, dizia: "Vou apenas calçar os tênis e sair de casa." Quando percebia, já estava correndo quilômetros. O segredo não estava na força física, mas na decisão mínima que quebrava a barreira inicial. A mente humana é como uma máquina enferrujada. O esforço maior está em fazê-la girar pela primeira vez. Depois disso, o movimento se torna natural. Os 5 minutos são o empurrão necessário para dar início à engrenagem. É a centelha que acende o motor do progresso. Quando você começa, mesmo sem vontade, o cérebro libera uma pequena dose de energia e prazer. Esse estímulo químico reforça a sensação de controle, e é isso que sustenta a continuidade. É assim que o homem retoma o poder sobre si mesmo, não com grandes saltos, mas com pequenos começos. A regra dos 5 minutos é a prova de que o sucesso não exige feitos grandiosos, apenas a disposição de começar. Muitos imaginam que precisam transformar toda a vida de uma vez, mas a verdadeira mudança nasce desses breves momentos de decisão. Você não precisa esperar pelo dia ideal, pela motivação perfeita ou pelo tempo livre. Precisa apenas se permitir iniciar agora, ainda que por 5 minutos. Quantas coisas você já adiou porque pareciam grandes demais? Quantos planos ficaram parados porque a tarefa parecia impossível de concluir? A regra dos 5 minutos destrói essa ilusão. Ela diz: não tente terminar, apenas comece. E o simples ato de começar é o que separa os homens que falam dos homens que fazem. Com o tempo, esse pequeno hábito cria uma transformação silenciosa. A pessoa que antes se sentia refém da inércia passa a se ver como alguém capaz de agir sob qualquer circunstância. A confiança cresce, o medo diminui, e a mente começa a compreender que a força não está em se sentir pronto, mas em começar, mesmo sem estar.
A cada aplicação dessa regra, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Eu cumpro o que prometo. E essa mensagem constrói um novo alicerce de autoconfiança. Porque a verdadeira força não nasce das grandes conquistas, mas das pequenas vitórias diárias. 5 minutos podem parecer pouco, mas eles contêm o embrião de uma nova vida, uma vida guiada pela ação, não pela hesitação. Se você aplicar esse princípio todos os dias, vai perceber que o impossível começa a ceder. As tarefas que antes pareciam montanhas se tornam degraus e o medo que antes te paralisava se transforma em combustível. O segredo do progresso está nesse instante minúsculo em que você decide começar. Porque no fim das contas, o homem não é definido pelo que sente ou sonha, mas pelo que faz. E tudo o que ele faz começa com um simples, poderoso e transformador primeiro passo de 5 minutos. Existe um poder silencioso em declarar o próprio compromisso. Quando um homem decide seguir um caminho, ele precisa selar esse pacto com uma ação visível. E é por isso que quero que neste exato momento, se você está absorvendo cada palavra e compreendendo o valor que há em agir, tome uma decisão. Comprometa-se com o crescimento. Inscreva-se agora e clique em gostei. Porque esse gesto simples, embora pareça pequeno, é o símbolo da sua disposição em fazer parte de algo maior. Uma comunidade de mentes que escolheram o progresso ao invés da inércia. Perceba que todo avanço começa com uma declaração silenciosa de propósito. O sucesso não é resultado de intenções vagas, mas de compromissos firmes. Quando você se inscreve e manifesta que está determinado a mudar, envia uma mensagem não apenas a mim, mas ao seu próprio subconsciente. Estou pronto para aprender, para evoluir, para agir. Essa decisão simbólica se torna o primeiro elo de uma corrente que o puxará para frente todas as vezes que a mente tentar te sabotar com preguiça, dúvida ou medo. Eu aprendi isso da maneira mais prática possível. Durante o período em que eu reunia material para escrever A Lei do Triunfo, houve um momento em que me vi completamente exausto. As entrevistas, as viagens, as anotações, tudo me parecia um peso insuportável. Eu pensei em desistir, mas, certa noite, ao folhear algumas cartas antigas, encontrei uma frase de Andrew Carnegie escrita à mão. Você tem uma missão maior do que imagina, mas ela só se revelará a quem persevera. Aquelas palavras foram um compromisso silencioso. Eu as coloquei sobre minha mesa, e a partir daquele dia, toda vez que o desânimo tentava me parar, eu lia novamente essa frase. Era como apertar um botão interno que me lembrava o porquê de ter começado. Comprometer-se é isso, criar um ponto de retorno impossível. Quando você age em direção a algo, ainda que simbolicamente, o seu cérebro passa a enxergar aquele movimento como parte da sua identidade. E uma vez que você se identifica com o progresso, parar passa a doer mais do que continuar. É por isso que eu insisto nesse gesto. Ele parece um detalhe, mas é o princípio psicológico da consolidação. É o mesmo mecanismo que faz um homem cumprir um contrato, porque assinou o próprio nome. O ato de se inscrever é, de certo modo, a sua assinatura neste pacto de crescimento. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e abandonou no meio do caminho? Quantas promessas você fez a si mesmo que se perderam no tempo? A mente humana só respeita compromissos que são acompanhados de uma ação concreta. É como uma âncora emocional. Você precisa de algo visível que te conecte ao propósito. Quando você se compromete publicamente, ainda que seja clicando num simples botão, está criando uma ponte entre a intenção e a execução. Está dizendo a si mesmo, desta vez eu vou até o fim. Eu me lembro de um comerciante de Chicago que entrevistei na década de 1920.
Ele me contou que passara anos estudando negócios e estratégias de vendas, mas nunca colocava nada em prática. Até que um dia, para quebrar o ciclo, ele decidiu anunciar no jornal que abriria sua própria loja em 30 dias. Ele ainda não tinha mercadoria, nem local, nem dinheiro suficiente, apenas a decisão. Mas ao publicar aquele anúncio, algo mudou dentro dele. O medo foi substituído por urgência. O compromisso público o forçou a agir. E 30 dias depois, mesmo sem todas as condições ideais, a loja estava aberta. Anos depois, ele me disse: se eu não tivesse tomado aquela decisão pública, teria passado o resto da vida apenas sonhando. Comprometer-se é desafiar o medo com uma prova concreta, e é exatamente isso que quero que você faça agora. Se está realmente disposto a romper com a inércia e entrar em uma nova etapa de crescimento, mostre para si mesmo que você é capaz de decidir. Clique em gostei, inscreva-se e use este simples ato como um lembrete físico de que você é alguém que age, não alguém que espera. A maioria das pessoas subestima o poder de um pequeno compromisso. Elas pensam que grandes mudanças exigem grandes gestos, quando, na verdade, são as pequenas decisões consistentes que moldam o destino. O homem que consegue se comprometer com as menores ações é o mesmo que será capaz de sustentar as maiores conquistas. Porque quem aprende a dizer sim ao progresso em um gesto simples, aprende também a dizer sim à vida. E cada vez que você reforça esse compromisso, a sua mente se fortalece. Você se torna alguém que não precisa esperar a vontade chegar. Alguém que cria a própria energia. A ação se torna parte de quem você é. E esse é o verdadeiro poder. Quando agir, deixa de ser um esforço e passa a ser a sua natureza. Edwin C. Barnes foi um exemplo vivo do que significa agir antes de estar pronto. Ele não tinha dinheiro, não tinha posição social, tampouco tinha qualquer conexão com o homem que sonhava conhecer. Mas possuía algo que poucos têm, uma decisão inabalável. Ele havia decidido que seria sócio de Thomas Edison, não empregado, não aprendiz, mas parceiro. Para muitos isso soaria como delírio, uma ambição absurda para alguém sem recursos e sem nome. Mas Barnes não enxergava a impossibilidade, via apenas um caminho: agir. Ele subiu em um trem de carga, viajou centenas de quilômetros e chegou ao escritório de Edison coberto de poeira, com roupas gastas e olhos cheios de convicção. Disse ao inventor que queria trabalhar com ele. Não havia convite, não havia promessa. E Edison, intrigado com aquela ousadia, o aceitou em um cargo simples, apenas para observar até onde iria aquele jovem determinado. Barnes varreu pisos, limpou máquinas, fez o que ninguém queria fazer, mas nunca esqueceu o motivo pelo qual estava ali. Em cada tarefa, ele via um degrau que o aproximava de seu objetivo. Os anos se passaram, e quando Edison precisou de alguém para liderar a venda de um novo produto que ninguém acreditava ter potencial, Barnes viu sua chance. Enquanto todos duvidavam, ele agiu. Pegou o projeto e se lançou com entusiasmo absoluto, porque não estava vendendo apenas um produto, estava vendendo o próprio destino. O resultado foi um sucesso estrondoso. Edison o chamou de parceiro e cumpriu aquilo que Barnes já acreditava desde o início, que o mundo se curva diante de quem decide agir com fé inabalável. A história de Barnes é mais do que uma inspiração. É uma lição sobre o poder do movimento e da decisão. Quantos de nós temos sonhos grandiosos, mas os deixamos morrer porque acreditamos que precisamos de condições perfeitas? Barnes não tinha nada além da sua decisão. E foi essa decisão que atraiu tudo o que lhe faltava. Ele não esperou que o medo passasse, ele o desafiou. Ele não esperou o plano perfeito, ele começou com o que tinha. O que poucos percebem é que a vida sempre testa a sinceridade de nossos desejos. Ela pergunta em silêncio: você quer mesmo isso?
E a resposta nunca está nas palavras, mas nas ações. Barnes respondeu com suor, com sacrifício, com persistência. Ele não deixou que o medo de fracassar o afastasse, porque compreendeu algo essencial. O fracasso só é definitivo quando você para de tentar. Enquanto há movimento, há esperança. Enquanto há ação, há poder. Pense por um momento quantas pessoas você conhece que têm sonhos parecidos com os de Barnes, mas que esperam um sinal, um convite, uma oportunidade cair do céu. Elas esperam até que as condições estejam perfeitas e quando finalmente olham ao redor, percebem que a vida passou. O tempo é implacável com os indecisos. Ele recompensa apenas aqueles que ousam se mover mesmo com medo, mesmo em dúvida, mesmo em desvantagem. Barnes nos ensina que o destino não é moldado pelas circunstâncias, mas pela atitude. O mesmo trem que o levou até Edison poderia tê-lo levado ao fracasso, mas ele o transformou em uma ponte para o sucesso. Isso porque o verdadeiro sucesso nasce do ato de insistir quando todos já teriam desistido. A diferença entre um homem comum e um homem extraordinário é que o extraordinário continua andando quando o comum para. E é preciso reconhecer o valor do sacrifício silencioso. Barnes passou anos fazendo trabalho simples, sem aplausos, sem reconhecimento. Mas por dentro, ele cultivava uma certeza. Cada pequeno esforço era um investimento. Muitos teriam desistido por não ver resultados imediatos, mas ele entendia que as raízes crescem antes que as flores apareçam. O progresso invisível é o que sustenta o sucesso visível. Há quem olhe para a história de Barnes e pense que foi sorte. Mas sorte é apenas o nome que damos ao encontro entre preparação e oportunidade. E ninguém estava mais preparado do que ele quando a chance apareceu. Edison, ao vê-lo assumir a liderança de seu projeto, disse: "Aqui está o homem que venceu antes mesmo de começar." Essa é a essência da ação verdadeira. Agir como se o sucesso já fosse inevitável. Quantas oportunidades você já perdeu porque esperou sentir-se pronto? Quantos caminhos deixou de trilhar porque acreditou que ainda não era o momento? A verdade é que nunca há momento certo. O momento certo é aquele em que você decide dar o primeiro passo. Barnes não esperou. Ele agiu. E ao agir, mudou o próprio destino. A vida sempre abrirá espaço para quem demonstra coragem. Ela pode testar, atrasar, desafiar, mas jamais ignorará aquele que age com convicção. Porque o mundo é movido pelos que se movem. E no fim, todos os sonhos, por mais distantes que pareçam, se aproximam de quem dá o primeiro passo, mesmo que seja um passo incerto, dado com medo, mas dado com fé. O triunfo de Barnes é uma prova viva de que a ação decidida é mais poderosa do que o talento, o dinheiro ou a sorte. Ele nos mostra que o homem que se obriga a agir transforma o impossível em realidade. E que, quando o desejo é forte o suficiente, a vida não tem escolha senão se curvar diante dele. A disciplina é o poder invisível que separa os sonhadores dos realizadores. Muitos imaginam que ela é uma prisão, uma limitação, mas a verdade é exatamente o oposto. A disciplina é a libertação do homem comum. É ela que transforma o caos em direção, o desejo em resultado, o tempo em conquista. E o mais curioso é que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, mas não faz. Não porque não tenha capacidade, mas porque ainda não compreendeu o valor da autodisciplina. Essa força silenciosa que, uma vez dominada, muda o destino de qualquer um. Houve uma época em minha vida em que tudo parecia fora de controle. Eu trabalhava em projetos que não avançavam, as contas se acumulavam e minha mente era um redemoinho de distrações e preocupações. Eu acordava tarde, começava várias tarefas e não concluía nenhuma. Não era falta de talento nem de oportunidades, era falta de ordem. Eu havia perdido o comando sobre mim mesmo. Então, tomei uma decisão simples,
porém definitiva. Criei uma rotina e me comprometi a segui-la, custasse o que custasse. Acordaria todos os dias no mesmo horário, começaria com uma tarefa específica e só passaria para a próxima depois de terminá-la. Os primeiros dias foram uma batalha. A mente buscava desculpas, o corpo resistia e cada manhã parecia um campo de guerra. Mas eu insisti. Aos poucos, percebi algo extraordinário acontecendo. Minha energia aumentava, minha mente se tornava mais clara, e as coisas que antes pareciam pesadas começaram a fluir naturalmente. A disciplina, que no início parecia uma carga, havia se tornado o combustível da minha liberdade. Eu não precisava mais negociar comigo mesmo, porque minha decisão já estava tomada. E quando o homem elimina a negociação com seus próprios impulsos, ele descobre uma forma rara de paz interior. A disciplina é o amor próprio em sua forma mais elevada. Ela é o respeito silencioso que o homem tem por seu próprio futuro. Enquanto o indisciplinado vive à mercê das vontades momentâneas, o disciplinado constrói o caminho que o levará aonde ele escolheu estar. E essa diferença é o que separa uma vida comum de uma vida grandiosa. O mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca chegaram a lugar algum porque não aprenderam a dominar a si mesmas. O talento é um presente, a disciplina é uma conquista. Vi isso de perto ao longo dos anos. Entrevistei homens e mulheres de sucesso e todos, sem exceção, possuíam esse traço em comum. Eles criavam regras para si mesmos e as seguiam mesmo quando ninguém os observava. Um deles, um grande industrial americano, me contou que durante 30 anos acordava antes do nascer do sol, mesmo após ter conquistado riqueza suficiente para nunca mais trabalhar. Quando perguntei por quê, ele respondeu: porque se eu não controlo meus hábitos, eles me controlam. Essa resposta ficou gravada em minha mente. O homem que não domina seus próprios impulsos é escravo deles. A disciplina não é algo que se recebe, é algo que se constrói. E se constrói no silêncio, nas pequenas decisões diárias que ninguém vê. É dizer não ao conforto, não à distração, não à tentação de desistir. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há motivação. A motivação é instável. A disciplina é uma estrutura sólida. É ela que mantém o homem de pé quando tudo ao redor parece desabar. E talvez o ponto mais fascinante seja que a disciplina gera liberdade. Parece um paradoxo, mas é a mais pura verdade. O homem indisciplinado é refém dos próprios impulsos. Ele come o que não deve, gasta o que não tem, diz o que não pensa e vive arrependido. Já o homem disciplinado, ao contrário, é dono de si. Ele pode escolher, porque aprendeu a controlar suas vontades. A disciplina não o prende, ela o liberta do caos interior. Quando você começa a aplicar esse princípio, algo muda profundamente dentro de você. Cada vez que cumpre uma pequena promessa a si mesmo, constrói um alicerce de confiança. E quanto mais cumpre, mais forte se torna. Um homem que confia em si é imparável, porque aprendeu a ser seu próprio mestre. Essa autoconfiança não vem de elogios nem de reconhecimento externo, mas do simples fato de saber que, quando decide, cumpre. Vi também o lado oposto dessa moeda. Conheci homens brilhantes que tinham ideias capazes de mudar o mundo, mas jamais as executaram. Eles começavam cheios de entusiasmo e pouco tempo depois abandonavam tudo. Eram como fogos de artifício, intensos por um momento, mas sem duração. E não por falta de visão, mas por falta de disciplina. A chama que nasce do entusiasmo é bonita, mas a chama que nasce da disciplina é eterna. A autodisciplina é a ponte entre o que você é e o que deseja se tornar. Ela não exige perfeição, apenas consistência. É o ato de levantar quando não se quer,
de trabalhar quando ninguém está olhando, de manter-se fiel aos próprios princípios, mesmo quando seria mais fácil ceder. O homem que domina isso alcança uma força interior que o torna inabalável. Ele pode perder tudo: dinheiro, status, oportunidades, mas enquanto tiver o controle sobre si mesmo, poderá recomeçar quantas vezes forem necessárias. Por isso, quando alguém me pergunta qual é o segredo do sucesso, eu sempre respondo: o segredo é ser o comandante da própria vontade. Porque o destino de um homem é decidido não pelos ventos da sorte, mas pela firmeza de sua disciplina. Ela é o fio invisível que sustenta o edifício do sucesso e o escudo que protege contra a ruína. E quando se torna parte natural do seu ser, o mundo ao redor começa a se curvar, porque nada é mais poderoso do que um homem que aprendeu a ser dono de si mesmo. Há uma crença equivocada que acompanha muitos homens talentosos: a ideia de que o dom natural é suficiente para levá-los ao topo. Eu vi ao longo da vida que isso é uma ilusão cruel. O talento é um presente que encanta no começo, mas a disciplina é o que sustenta até o fim. Quantos homens brilhantes conheci que naufragaram em meio à própria genialidade? Tinham ideias grandiosas, planos promissores, mas nenhuma constância. Começavam tudo com entusiasmo e abandonavam tudo com a mesma rapidez. A falta de disciplina é o cemitério das grandes promessas humanas. Recordo-me de um inventor que conheci certa vez. Um homem de mente extraordinária. Um verdadeiro visionário. Ele possuía uma máquina que poderia revolucionar parte da indústria norte-americana. Tinha inteligência, tinha o projeto, tinha tudo, menos a firmeza de levar adiante. Passava semanas empolgado, depois desaparecia por meses, perdido em distrações, em desculpas, em novos começos que nunca terminavam. Enquanto ele se debatia em inconstância, outro homem, com menos talento, mas com rotina e persistência, levou uma ideia semelhante ao mercado e colheu os frutos. A história é a mesma que se repete desde o início dos tempos. O disciplinado ultrapassa o talentoso porque permanece quando o outro desiste. A disciplina é a força que transforma o ordinário em extraordinário. O homem que domina o hábito de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer, ganha uma vantagem que o mundo inteiro respeita. É fácil agir quando o entusiasmo está alto, mas o verdadeiro caráter é revelado nos dias em que não há ânimo algum. O vencedor não é aquele que faz muito em pouco tempo, mas o que faz um pouco todos os dias, com constância, com propósito, com respeito por sua própria palavra. Lembro-me de um jovem escritor que conheci, cheio de ideias brilhantes. Ele falava com paixão, gesticulava com entusiasmo e tinha planos grandiosos, mas não escrevia. Passava semanas pensando no enredo, meses organizando as ideias, anos esperando o momento certo. Enquanto isso, outro, sem o mesmo brilho, escrevia todos os dias, página por página, sem esperar inspiração, sem desculpas. O resultado? O segundo publicou livros, construiu uma carreira e viu o sonho se concretizar. O primeiro, ainda hoje, fala sobre o livro que um dia vai escrever. Essa é a diferença entre o sonho e o resultado: disciplina. A disciplina não é sobre velocidade, é sobre permanência. É o poder silencioso de quem decide continuar quando todos param. O homem disciplinado não se deixa dominar pelas emoções do momento. Ele age por decisão, não por sentimento. Enquanto o mundo oscila entre vontade e cansaço, ele se mantém constante, e é essa constância que o mundo recompensa. A vida é generosa com quem é fiel a si mesmo. A falta de disciplina, por outro lado, é uma forma sutil de autossabotagem. O homem indisciplinado vive preso num ciclo de arrependimentos. Ele promete a si mesmo que fará melhor amanhã, e o amanhã nunca chega.
Ele se convence de que ainda há tempo, mas o tempo é um mestre impiedoso. Ele não espera, não repete oportunidades, não concede segundas chances. Cada dia desperdiçado é uma parte da vida que não volta mais. E quando o homem finalmente percebe isso, já não tem forças para reconstruir o que poderia ter sido. Eu vi homens de sucesso ruírem porque relaxaram na disciplina. Acostumaram-se com o conforto. Acreditaram que a glória conquistada era permanente. Mas nada é permanente. A disciplina precisa ser renovada todos os dias, como o sol que nasce e morre no mesmo ciclo. O homem que para de lutar contra a própria preguiça começa, sem perceber, a perder o brilho. E quando o brilho se apaga, o mundo o esquece. Os grandes homens que entrevistei, todos eles, sem exceção, tinham um traço em comum. Tratavam a disciplina como uma lei sagrada. Eles acordavam cedo, mesmo quando não havia compromissos. Cumpriam horários, mesmo sem supervisão. Faziam o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. E é justamente essa atitude que cria a diferença entre o que pode acontecer e o que acontece de fato. A disciplina transforma a promessa em realidade. Ela é o cimento invisível que sustenta a estrutura da vida. O talento constrói as paredes, o entusiasmo pinta o teto, mas sem disciplina, tudo desaba na primeira tempestade. O mundo está cheio de mentes brilhantes e corações inspirados, mas vazio de homens consistentes. E o que o tempo provou uma e outra vez é que o sucesso pertence aos que persistem quando os outros se cansam. A disciplina é a virtude dos que entenderam que a liberdade não é fazer o que se quer, mas fazer o que é preciso. É o domínio sobre si mesmo que transforma qualquer homem em senhor do próprio destino. Quando a disciplina se torna um hábito, o esforço desaparece e o progresso se torna inevitável. Porque o homem que vence a si mesmo todos os dias já venceu o maior inimigo que poderia enfrentar. Durante anos, observei algo que distingue os que realizam dos que apenas desejam. Todos os que alcançaram algo grande em suas vidas foram desafiados a sair da inércia por um compromisso claro, simples e possível. É por isso que quero propor um desafio direto, porque sei que a ação, mesmo pequena, é a faísca que acende a chama da transformação. Durante os próximos 7 dias, escolha apenas uma tarefa que você vem adiando há muito tempo. Não importa qual seja, algo que, cada vez que pensa, faz você dizer, depois eu faço. Pode ser escrever uma carta, iniciar um projeto, organizar o que vem adiando há meses ou tomar uma decisão que sabe ser necessária. Por 7 dias, dedique a essa tarefa apenas 5 minutos por dia. 5 minutos de foco absoluto, sem distração, sem justificativas, sem adiar. Pode parecer insignificante, mas é nesse gesto aparentemente pequeno que mora a revolução pessoal. Quando você faz algo de forma contínua, mesmo por poucos minutos, o cérebro começa a entender que aquele movimento é uma prioridade. O medo, a dúvida e a resistência mental perdem força diante da consistência. É assim que se constrói um novo padrão de comportamento. O poder não está no tamanho da ação, mas na constância dela. E acredite, 7 dias são o suficiente para começar a alterar o curso da sua mente. Lembro-me de uma história que ouvi de Franklin D. Roosevelt, antes de ele se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele era um jovem advogado que sofria com o hábito de adiar decisões importantes. Certo dia, um de seus mentores o desafiou a resolver uma pendência judicial que vinha postergando há semanas, prometendo a si mesmo dedicar apenas 15 minutos por dia àquela causa. No primeiro dia, fez pouco. No segundo, mais um pouco. Em menos de uma semana, havia solucionado o caso, sentindo-se invencível. Mais tarde, ele me disse que aquela simples experiência foi o que moldou sua filosofia de ação. Enfrentar grandes responsabilidades em pequenas doses diárias. Esse princípio o acompanhou até a Casa Branca, onde precisou tomar decisões
que mudaram o destino de nações. O desafio que proponho segue a mesma lógica. Você não precisa transformar sua vida inteira em uma semana. Precisa apenas provar a si mesmo que pode agir mesmo sem motivação. Quando cumpre um pequeno compromisso com consistência, sua mente entende que você é alguém que termina o que começa. E isso muda tudo. O que antes era um fardo passa a ser natural. A cada dia, o impulso de agir cresce e a resistência diminui. O que antes parecia impossível começa a se encaixar. Nos meus anos de pesquisa, percebi que o homem que aprende a dominar o hábito da continuidade é capaz de vencer qualquer obstáculo. A constância é o alicerce invisível de toda vitória. Thomas Edison dizia que a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. E é exatamente essa transpiração diária, feita em pequenas doses, que gera resultados extraordinários. Mas o maior benefício desse desafio não está apenas no resultado da tarefa. Está na transformação interna que ocorre. Ao final desses 7 dias, você não será mais o mesmo. Sua mente compreenderá que não precisa de motivação para agir. Entenderá que a motivação é consequência da ação. Você se tornará menos refém das emoções e mais senhor de suas decisões. A confiança crescerá e o medo, que antes parecia gigante, encolherá diante da nova versão de si mesmo. É importante compreender que esse desafio não é sobre pressa, mas sobre presença. É sobre reconquistar o poder de decidir e cumprir, mesmo quando ninguém está olhando. É sobre provar a si mesmo que pode. E quando o homem prova a si mesmo que pode, nada mais o detém. Se você se comprometer de verdade, algo sutil, porém profundo, acontecerá ao fim desses 7 dias. Você perceberá que as tarefas que antes pareciam montanhas, agora se tornaram degraus. Que o impossível não é uma barreira externa, mas uma criação da própria mente. E compreenderá que toda grande mudança começa com a mesma pergunta simples: o que posso fazer agora? Faça o teste. 7 dias, 5 minutos, nenhuma desculpa, apenas ação. Quando olhar para trás, verá que o desafio era pequeno comparado à grandeza do que despertou dentro de você. Porque a vitória mais importante não é sobre o mundo lá fora, mas sobre a própria resistência interior. E aquele que vence a si mesmo por 7 dias consecutivos dá o primeiro passo para conquistar o resto da vida. Quando o homem finalmente entende que a ação é o elo entre o desejo e a conquista, ele descobre o verdadeiro significado da liberdade. A vida sempre recompensou o movimento. O universo não se curva diante da intenção, mas diante da atitude. É a ação que transforma pensamentos em realidade, e é a constância na ação que transforma um simples mortal em alguém inesquecível. Muitos acreditam que precisam esperar o momento certo para agir, mas o momento certo é o agora. O tempo é o recurso mais democrático do mundo. 24 horas para cada homem, rico ou pobre, sábio ou ignorante. O que diferencia um do outro é o que cada um faz com essas mesmas 24 horas. Durante minhas décadas de pesquisa e observação, percebi que as oportunidades mais valiosas raramente chegam com uma placa escrita "Esta é a hora". Elas se disfarçam de desafios, de fracassos, de cansaço. E é justamente nesses momentos, quando o medo é maior, que o homem tem a chance de se transformar. A ação diante da incerteza é o que molda os grandes. Nenhum progresso vem do conforto, nenhuma vitória nasce da hesitação. O homem que espera sentir-se pronto nunca realiza nada, porque o sentimento de prontidão nunca chega. Eu me lembro de um momento em minha própria vida em que precisei agir mesmo sem saber o que viria a seguir. Eu havia perdido uma importante oportunidade de trabalho, o dinheiro estava escasso e minha família dependia inteiramente de mim. As portas se fechavam uma a uma e a desesperança começou a se aproximar. Foi então que percebi:
Eu podia continuar me lamentando ou podia agir. Escolhi o segundo caminho. Comecei a escrever um novo manuscrito, sem editor, sem garantia de retorno, apenas com a convicção de que algo precisava ser feito. Não era coragem, era necessidade. Mas aquele simples ato de continuar, de seguir produzindo em meio à incerteza, mudou tudo. Daquele período de aparente desgraça, nasceu uma das obras mais influentes da minha carreira. O homem que se obriga a agir, mesmo em meio ao medo, transforma o próprio medo em combustível. A dúvida e a insegurança não desaparecem. O que muda é a posição delas na mente. De inimigas, tornam-se aliadas, porque o medo é apenas um sinal de que algo importante está prestes a acontecer. A diferença está em como você reage a ele, foge ou enfrenta. O fracasso não é o oposto do sucesso, é o ensaio dele. E cada vez que você age, mesmo com receio, está ensaiando o triunfo. Pense nos grandes nomes da história. Abraham Lincoln, que perdeu várias eleições antes de se tornar presidente. Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de fazer a lâmpada acender. Helen Keller, que mesmo sem enxergar ou ouvir, aprendeu a falar ao mundo. Nenhum deles esperou as condições ideais. Eles criaram as condições ideais por meio da ação contínua. E é isso que o verdadeiro vencedor faz. Age primeiro, ajusta depois. O erro mais comum do homem é acreditar que precisa de motivação para agir. É exatamente o contrário. É a ação que gera motivação. O movimento cria energia, e a energia alimenta o propósito. Aquele que permanece parado, esperando a faísca da inspiração, verá o tempo passar diante de seus olhos. Mas aquele que se move, mesmo tropeçando, acaba encontrando o caminho. O sucesso é uma estrada que se revela apenas para quem anda sobre ela. Há também um ponto que poucos compreendem. A ação não precisa ser grandiosa para ser poderosa. O progresso é feito de pequenos passos constantes. É pagar uma dívida, escrever uma página, iniciar uma conversa difícil, dizer, hoje eu começo. O segredo não está em mudar tudo de uma vez, mas em começar de alguma forma. O que destrói o homem é o hábito de adiar o início. E quanto mais ele adia, mais o medo cresce, mais o sonho se distancia. Ao longo dos anos, percebi que a diferença entre um homem que prospera e outro que se afunda está em um simples instante. Aquele em que um decide agir e o outro decide esperar. A sorte, o talento e as oportunidades são apenas detalhes. A força motriz de toda realização é o ato de começar, de colocar o primeiro tijolo, mesmo sem enxergar o edifício completo. E quando o homem finalmente entende que agir é mais importante do que acertar, ele se liberta da paralisia do perfeccionismo. Ele compreende que o erro é apenas o preço do aprendizado e que nada é mais valioso do que o progresso, por menor que seja. É preferível um passo imperfeito à espera eterna pelo passo perfeito. No fim, tudo o que realmente importa é isso. Você está agindo ou esperando? Está criando o seu futuro ou assistindo ao tempo levá-lo embora? O homem que vence é aquele que aprendeu a empurrar a própria vida adiante, mesmo quando ninguém o incentiva, mesmo quando o mundo parece cego ao seu esforço. Porque um dia, inevitavelmente, o mundo o verá e chamará de sorte o que, na verdade, foi coragem. A vida não recompensa quem pensa, planeja ou sonha. Ela recompensa quem faz. E quando você entende isso, nunca mais será o mesmo. Porque o poder de mudar o próprio destino não está em circunstâncias externas, mas na simples e inabalável decisão de agir, agora. Se estas palavras despertaram algo dentro de você, uma chama, uma ideia ou até um simples impulso de recomeçar, não as deixe se apagar. Compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, pode estar precisando ouvir isso hoje.
Às vezes, uma única mensagem é suficiente para mudar completamente o rumo de uma vida. Agradeço por ter me acompanhado até aqui e por permitir que eu faça parte da sua jornada de crescimento. Continue aplicando o que aprendeu e lembre-se, o poder de transformar o seu destino está sempre em suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo.